Abençoa-nos aqui, que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos todos com alegria neste grande e muito festivo dia. Vê o que nos fez o Rei dos Reis. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremos. E ao teu Graça e paz, meus queridos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui juntos nesse momento especial desta noite, tempo de comunhão com Deus, tempo de aprendermos e crescermos no conhecimento do Senhor. Deus possa te abençoar nesta noite, você possa acompanhar conosco, estar envolvido nesse momento especial. Você participe com muita alegria no seu coração. Estamos na presença do nosso Deus, diante desses momentos que nós atravessamos, mas com aquela plena certeza de que Deus está cuidando de cada um de nós. Então, fica aí juntos, vamos caminhando aqui nessa jornada, nesta noite, e louvando ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Só de antemão já formar o Júnior, já mandei o convite aí, tá? Vê se você consegue entrar aí, tá bom? Então, tá ligado aqui? Então, tenta entrar aí, Júnior, se não você manda uma solicitação, eu aceito, igual fez semana passada, que ainda não, você não conseguiu entrar, mas já mandei, tá? Me fala aí se deu certo, não, tá? Se não deu, mando novamente, tá? Muito bem, então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, pedindo ao Senhor que possa, nesse momento presente, fazer a obra dele em cada um de nós, amém? Vamos orar, vamos nos unir nesse ato de fé, em oração, diante do nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós nos unimos nesse momento para esse tempo de culto ao Senhor, ainda mesmo distantes fisicamente, mas unidos em um só Espírito, diante de um Deus que está presente em todos os lugares, o Deus que é onipresente, o Deus que está aqui, está com cada um ali nas suas casas. Esse mesmo Deus de amor que se revela e se manifesta na vida dos seus filhos. Que o Senhor possa receber, ó Deus, a nossa gratidão nesta noite por esse momento, e que o Senhor possa ser exaltado e glorificado em todos e por todos,
e em todos os lugares. No nome de Jesus, nós oramos e nós apresentamos ao Senhor a vida dos nossos amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Ô, Júnior, vou mandar de novo aqui, pera aí. Vamos lá, vamos tentar aqui. Isso. Vamos lá, vamos ver agora se dá certo aí, Júnior. Acabei de enviar aí, Júnior. Muito bem, aprovado. Vamos lá. Então vamos começando aqui, enquanto nós tentamos o contato com o Júnior, né? Já caminhei ali, Júnior, para você entrar na transmissão aí com a gente. Vamos torcer para dar tudo certo, né? Vamos só mais um instantinho aí, que essas questões de internet é assim mesmo, né? Às vezes ele demora um pouquinho mais, mas a gente chega lá, né? Vamos esperar um pouquinho para ver se ele consegue entrar. Enquanto isso, Shirley, Deus abençoe. Sueli Teixeira, muito bem, Sueli cumprimentando a todos. Irmã Marlene, querida de Carvalho. Marcos Henrique, Marquinhos, Lucinéia, Dudu, Deus abençoe vocês. O Éder tá sozinho hoje aí, né? Mas é importante você estar aí com a gente. O Júnior tá aqui, o Enéas tá por aqui também. Muito bem, eu mandei novamente, vamos tentar mais um pouco aí, ver se dá certo. Se não der, a gente faz igual a semana passada, tá? Eu vou dando sequência aqui e aí a gente vai tentando durante a transmissão. Se não der para fazer esse momento agora, a gente faz no final, mas vamos tentar fazer agora, tá? A Miriam tá aqui também, a Vera Lúcia da Silva Rosimo tá aqui também. E outros que tiverem aqui, que dão um sinalzinho aí para nós aí. Já li também, dá um sinalzinho pra gente aí que tá aqui. E nós vamos caminhando juntos, tá bom? Mais uma tentativa aqui de adicionar o Júnior aqui. O Júnior tá dando a mensagem pra mim que não tá tendo resposta sua. Eu tô enviando o convite e tá dando uma mensagem que você não tá bom? Vai tentando aí, eu vou daqui, depois a gente tenta mais, tá bom? Mas se você conseguir aí, eu vou ver sua imagem aqui, tá bom? Vamos lá então. Muito bem, meus irmãos, vamos aqui na palavra do Senhor, vamos no estudo da palavra do Senhor, recado de Deus para a nossa vida nesta noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Segundo os Coríntios, no capítulo 4. Então nós lemos aqui alguns versículos e compartilhamos da palavra do Senhor ao seu coração. Segundo os Coríntios, capítulo 4, a partir do primeiro versículo nós lemos o seguinte: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem,
está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, e não nossa. Amém? Acompanhe comigo aí o texto da palavra de Deus e vamos conversar um pouco. Você vai acompanhar aí comigo algumas coisas que eu quero compartilhar com você nesta noite, e eu tenho certeza que será algo precioso para todos nós, tá bom? Muito bem. Vivemos tempos, meus irmãos, que a inversão de valores, ela tem sido uma característica desses dias que nós estamos vivendo. Essa inversão de valores nós a encontramos em todas as áreas da nossa sociedade, infelizmente dentro das nossas igrejas também. Talvez não tenhamos uma geração de cristãos, já disse isso para os irmãos algumas vezes, talvez uma qualidade mais baixa como nós temos nos últimos tempos, nessa última geração. E mesmo a igreja tendo enfrentando as lutas, as dificuldades e muitas manifestações do Senhor, nós temos visto uma geração de cristãos muito descomprometido com o Senhor. Eu disse já para os irmãos em algumas das nossas transmissões das limitações, dificuldades que às vezes nós enfrentamos na igreja em função da falta, da ausência desse comprometimento das pessoas. Às vezes a igreja ela sofre muito com essa omissão de muitos cristãos no que diz respeito à questão do estudo da palavra de Deus, da oração, da participação na obra do Senhor, do envolvimento também financeiro na vida da igreja, porque as pessoas estão vivendo uma vida muito descomprometida. Até um tempo atrás, nas nossas reuniões presenciais, a gente estava sempre fazendo e convidando, fazendo desafios, buscando, pedindo, para que houvesse participação, para que houvesse envolvimento, né? E hoje nós vivemos uma situação inversa, né? Onde as pessoas têm esse desejo alguns têm o desejo de fazer presente, não podem, mesmo com a nossa flexibilização aí, com a próxima semana, se Deus quiser, nós vamos estar reunindo com um pequeno grupo presencialmente na igreja, mas com mesmo assim, um grupo grande de pessoas não poderá, por questões de fatalidade, comorbidade, outras coisas mais, a gente sabe disso, né? Então, fica aquela situação onde de uma geração descomprometida, e nós esperamos em Deus que esses meses de paralisação, esses 6 meses mais ou menos, né, que nós estamos nessa situação, que tenha servido de uma lição muito grande para todos, de envolvimento, de comprometimento, de responsabilidade na adoração ao Senhor, na vida com o Senhor, no comprometimento com a obra do Senhor como um todo, que seja um tempo de restauração, para que essa inversão de valores ela possa mudar então na sua vida. Interessante, meus queridos, que nós, quando a gente começa a olhar a literatura cristã, especialmente a literatura evangélica, nós vemos expressões tais como nós vivemos uma geração do avivamento.
Cadê essa geração? O que essa geração tem feito em termos de provar realmente esse avivamento? Apenas cantar? Apenas alguns movimentos, apenas alguns eventos onde se aglomeravam as pessoas? Isso não é avivamento. Todas as histórias do avivamento, elas trazem junto com elas o impacto na sociedade, uma transformação grandiosa na vida das pessoas e na vida da sociedade também. Lemos também, vemos aí expressões assim, somos a geração do arrebatamento, mas será que você está pronto mesmo para esse arrebatamento? Com o grau, com o nível de comprometimento dos seus valores, você está pronto mesmo para isto? Ouvimos aí em canções, a geração que vai povoar o céu. E também a gente ouve tantas coisas falando sobre essa geração, mas quando nós tratamos dos valores reais, o que nós vemos é um contraditório muito grande. Falamos de avivamento, mas não existe avivamento. Existem movimentos, existem eventos, existe um aglomerar das pessoas. Falamos de arrebatamento, mas as pessoas não estão preparadas, não sabem nem o que é isso, nem como vai acontecer e nem quem vai estar nesse arrebatamento. Nós vivemos um tempo que as pessoas, talvez o menor grau de conhecimento bíblico está exatamente nessa nossa geração. Paulo havia dito que quando proximidade da volta de Jesus, havia uma apostasia, ou seja, um afastamento da verdade, um esfriamento no que diz respeito à verdade do Senhor. Então, o que nós olhamos e que nós vemos no dia a dia é exatamente um descomprometimento, uma geração vazia do conhecimento do Senhor. Você vai ler Bíblia, as pessoas não sabem o que a Bíblia diz. Elas não leem a Bíblia, elas simplesmente têm em seus aplicativos da Bíblia. Hoje nós temos centenas, milhares deles em todos os idiomas onde as pessoas podem acompanhar, mas as pessoas não leem Bíblia, não estudam, não querem mais comprometimento com a palavra de Deus. Desconhecimento total daquilo que a Bíblia diz. Por isso é que nós vemos tantas heresias, tantas coisas sendo propagada e sendo seguida pelas pessoas nos últimos tempos. Então, nós precisamos rever, então, realmente os nossos valores, a inversão desses valores e voltá-lo para uma direção única. O apóstolo Paulo, certa vez, quando ele escreveu esse texto que nós lemos, ele está falando sobre, no versículo 7, temos este tesouro em potes de barro, em vasos de barro, para que o poder extraordinário possa ser de Deus e não nosso. Se você prestou bastante atenção na leitura bíblica, nos versículos de 1 a 6, Paulo está mostrando o que tem realmente dentro desse tesouro. O que tem dentro desse pote? Qual o tesouro que tem dentro desse vaso? Então, meus irmãos, quando nós pensamos nesse tesouro que está guardado nesse vaso de barro, e nós olhamos para os cristãos da atualidade, nós vemos então que há uma situação que é contrário àquilo do pensamento que o apóstolo estava ensinando. Paulo está falando aqui de um contraste, de um lado, um tesouro guardado, um tesouro à disposição dos cristãos através da luz do Evangelho. O extraordinário poder de Deus disponibilizado para os seus servos, para os servos do Senhor, e por outro lado, a insignificância da fraqueza humana que se deixa levar por essa inversão dos valores. Veja que Paulo diz aqui, nós temos este tesouro. Paulo usa aqui no presente, a expressão está no presente, temos, para hoje, para agora. E quando Paulo fala sobre esse tesouro, ele vai especificar isso nos versículos anteriores, quando ele vai
dizer o que tesouro é esse. Ele mostra aqui que a luz resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que há uma necessidade de nós entendermos esse tesouro. Mas quando nós falamos aqui desse contraditório, é exatamente a questão dos versículos anteriores. Paulo falou o seguinte: há uma situação nesse tempo de que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Exatamente aqui que reside então aquela contradição que eu disse para vocês. Por um lado, há uma ação do maligno, que esse Deus desse século segue o entendimento dessas pessoas que são incrédulas, e o evangelho não resplandece. No versículo 7 ele diz: agora esse evangelho resplandece em nós, mas a excelência de tudo é do Senhor. Veja que Paulo está dizendo que há o evangelho, as boas novas da salvação, que está disponível para aqueles que são servos do Senhor. Mas Paulo usa aqui uma expressão, algumas versões trazem a palavra potes de barro, outras trazem a palavra vasos de barro. Quando Paulo usa essa expressão, na verdade ele está se referindo àquilo que nós armazenamos em nós. Esse armazenamento passa pela nossa mente, passa pelo nosso pensamento. Aquilo que nós colocamos em nossa mente, nós introduzimos também em nosso corpo. Nós praticamos aquilo que nós pensamos. Então, Paulo vai dizer que nesse vaso de barro, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, ele tem ali dentro dele um tesouro muito grande para ser usufruído dele. Então nós podemos entender que nós precisamos viver esta verdade do evangelho. Quando um grupo de discípulos, de servos do Senhor entendeu isso, um grupo de pescadores, né, a maior parte deles, humildes, foram capacitados pelo Espírito Santo, eles espalharam o evangelho pelo mundo inteiro. Por isso que foi anunciado a eles, né, ir por todo mundo, pregar o evangelho. Quando eles entenderam que eles tinham dentro dele uma riqueza muito grande, o poder do evangelho dentro deles, a riqueza que eles eram, poderia ser pescadores, poderiam não ter uma condição, alguns deles não ter uma condição financeira privilegiada, mas eles eram ricos de um tesouro que não tinha valor neste mundo que pagaria. E Jesus usa muito isso, né, através das parábolas para ensiná-los, né? Então, quando eles entenderam isso, eles anunciaram o evangelho ao mundo inteiro, porque eles sabiam a riqueza que eles tinham e como eles poderiam ser porta-vozes do Senhor nas suas vidas, na vida das pessoas. O próprio apóstolo Paulo, apesar de um homem preparado, alguém que vinha de uma linhagem muito especial ali na sociedade, né? Ele mesmo fala sobre essa posição que ele exercia anteriormente. Ele vai ouvir dos cristãos em Corinto, na cidade de Corinto, lá no capítulo 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, algumas coisas assim. Por exemplo, nos Coríntios 10, 10, ele fala assim, porque eles estão falando para ele assim, porque as suas cartas, o que as suas cartas dizem são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Veja o que ele estava falando com Paulo. Você pode falar, escrever muito bem, mas a sua presença física é muito fraca e aquilo que você fala é realmente desprezível. Vejam, meus queridos, um homem que expressava a presença de Deus naquilo que ele falava no dia a dia, porque ele tinha dentro dele esse tesouro. Independente do que as pessoas pensavam sobre ele, ele sabia da riqueza que ele tinha dentro dele. Por isso que ele usa essa expressão no texto que nós lemos. Nós temos dentro de nós um tesouro. Nós temos em nós esse grande tesouro que Paulo diz.
Paulo, quando recebe essa palavra daquelas pessoas ali em Corinto, talvez muitos de nós veria essa expressão aqui, né, que ele diz aqui no capítulo 10, versículo 10, como um menosprezo, né, sentir rejeitado pelas pessoas, sentindo menosprezado mesmo por eles, né? Mas Paulo vai responder através da vida dele, né, no capítulo 12, a partir do versículo 7, ele responde da seguinte forma: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vejam, meus irmãos, que Paulo não estava preocupado com aquilo que as pessoas pensavam sobre ele. Ele estava convicto daquilo que ele era, de quem ele era. Então, se falavam dele, se falavam que a presença física dele não impunha nada, se eles falavam, humilhavam, dizendo que aquilo que ele falava, a forma dele falar, não era desprezível, se eles menosprezavam os ensinos dele, ele diz o seguinte: olha, para mim pouco importa. Eu já passei por situações muito mais difíceis que essa. Não só a rejeição das pessoas, mas eu havia passado, ele disse, eu passei por uma situação, tenho passado por uma situação em que havia um mensageiro de Satanás, o espinho na carne, que enviado para me esbofetear. E eu pedi ao Senhor para tirar, o Senhor disse: não precisa disso, você precisa da minha graça. Meus irmãos, quando nós entendemos o que significa isso na vida do cristão, nós então deixamos essas questões menores de lado, aquilo que as pessoas pensam, e passamos a viver realmente uma vida com Cristo, uma vida comprometida com Jesus Cristo na sua totalidade. Deixamos as opiniões populares ou públicas para termos uma única posição, que é o entendimento de quem Jesus é na nossa vida. Então, voltando aqui ao texto que Paulo fala aqui, nós vemos um tempo onde as pessoas não querem ser mais pote de barro, né? Segundo os evangélicos atuais, né? Bom mesmo é ser mais precioso que o ouro. Tem uma música que se canta assim, né? Que nós precisamos ser mais precioso que o ouro, né? E por isso por causa disso, muitos acham que eles são tão especiais, que ele tem capacidade de determinar as coisas. Esse é um novo evangelho, e a Bíblia nos ensina, se alguém chegar pregando um outro evangelho, isso seja anátema, seja amaldiçoado, porque não existe esse outro evangelho. Esse evangelho onde tudo está fundamentado na nossa autocapacidade. Não existe isso, meus queridos. E muitas pessoas acham que elas têm esse privilégio, porque eles estão em vasos de ouro, né? As pessoas lotavam, né? Agora, gradativamente, elas estão fazendo isso novamente, né? Igrejas, ruas, estádios, não por causa desse tesouro inestimável, mas por causa dos pobres potes de barro que se acham ser, pelo menos, folheados a ouro, né? Eles querem, pelo menos, ser isto, né? Boa parte dos cultos, a gente acompanha algumas transmissões, algumas lives, alguns cultos, né, de algumas igrejas, e que nós acompanhamos é que grande parte dos cultos não são oferecidos a Deus, mas na sua quase totalidade desses cultos é uma espécie de culto à autoestima e à autoglorificação. Vivemos uma geração onde o humanismo, onde o homem é o centro das coisas, não é o Senhor. A glória do homem. São apóstolos, profetas, que aparecem todos os dias, são líderes de louvor, são uma expressão utilizada que, biblicamente, elas não existem, mas muitos novos cristãos querem usar isso, né? A expressão levitas, né? A tribo de Levi ficou lá no Velho Testamento, né? Então, existem levitas nessa geração, mas usam isso, né, como expressão,
Então, meus queridos, o que nós acompanhamos nessa geração são pessoas assim, querendo atrair o homem pelo homem e para a exaltação do homem. A palavra de Deus é só um mero detalhe. Como Jesus disse nas igrejas ali, no Apocalipse capítulo 3, né? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele comigo. Ou seja, as pessoas estão lá dentro, exaltando a si próprias, e Jesus está do lado de fora. A ênfase no ensino de Jesus, ela não existe. É um evangelho centralizado no homem, atrair pessoas, atrair ganhos, recursos financeiros, crescimento da igreja. Não importa se esse crescimento vem através de tirar pessoas de outros grupos religiosos, importante para eles é crescer não pelo número de salvação, mas pelo número de pessoas agregadas ali, porque elas ali ouvem aquela palavra que satisfazem o ego delas. Elas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir aquilo que satisfaz o seu próprio ego. Quando elas ouvem a verdade, elas saem de um lugar e vão para outro. Isso é uma geração que está vivendo a apostasia. Elas não querem compromisso com a verdade, elas querem resolver os seus problemas humanos, os problemas imediatos, os seus problemas desse tempo. Em tais encontros, o culto não é direcionado a Deus, é um humanismo mesmo, que eu falo disso para vocês. O triunfo não está em Cristo, mas o triunfo está no homem. O que mais se ouve aí, dentro desses jargões evangélicos, são eu sou, eu posso, eu quero, eu tomo posse, eu sou ungido e tantas outras coisas desse nível. E aí se perde a essência do evangelho. Na antiguidade, os potes de barro, os vasos de barro, eram muito utilizados para armazenar todo tipo de coisa. Ali eles colocavam dos itens mais baratos aos mais valiosos. Guardava-se desde grãos nesses vasos, nesses potes, até os vinhos mais caros, ou tesouros, ou valores, joias e valores muito grandes. Apesar disto, independente do que estava dentro daquele vaso, dentro daquele pote, o valor não estava no vaso, o valor estava no produto que estava dentro dele. O valor estava exatamente naquilo que era colocado dentro do pote. É aquilo que foi colocado lá dentro que faz a diferença no valor daquele vaso de barro. Se fosse tirado o produto ou algo que foi colocado dentro daquele vaso, o vaso de barro seria qualquer um outro. Poderia ser um recipiente comum, podia ser jogado fora, descartável, substituído, mas o que fazia com que ele tivesse valor é o que estava dentro dele. Isso significa, meus irmãos, que se temos algum valor, esse valor está não nessa casca que nós temos, não nessa aparência física que nós temos, não nesse visual que nós temos, que quando a gente cultua esse visual, né, que era aquele corpo malhado, academias, e dava essa briga toda aí, academia fechada, as pessoas, o culto ao corpo, não que você deva ser relaxado com o seu corpo, você pode ter os cuidados necessários para a preservação da sua saúde, que o corpo é o templo do Espírito Santo, você pode zelar dele, cuidar dele, mas o valor não está nessa casca que nós temos. Sabe por quê? Porque isso aqui é pó. A Bíblia diz que é pó e ao pó vai voltar. Isso aqui é algo passageiro. Isso aqui é algo que nós temos para viver esse tempo, mas o que vai nos ligar à eternidade não é o que está no nosso visual, mas aquilo que está lá dentro do nosso coração. Portanto, a riqueza não está naquela conta bancária que você tem. A riqueza não está no número de propriedades que você tem, no número de bens que você possui. A sua riqueza não está nos valores exteriores. A sua riqueza está exatamente naquilo que está lá dentro de você. O que faz de você uma pessoa rica não é aquilo que você possui com referência a esse tempo. O que faz de você uma pessoa rica, conforme Paulo ensina aos Efésios, é o fato de Jesus estar. Ele é a maior riqueza que nós podemos ter. E esta riqueza que nós temos é que nos faz então valiosos.
faz-os então preciosos para Deus. Portanto, se Jesus não está no seu coração, você é como aquele vaso de barro desprezado. Aquele vaso de barro que pode ser quebrado, substituído, pode ser feito qualquer coisa com ele. Mas quando Jesus está dentro do seu coração, esse vaso passa agora a ter um valor muito precioso para Deus. Você carrega dentro de você uma riqueza muito grande. Você se torna precioso aos olhos de Deus por aquilo que você tem dentro de você. É aquilo que está no seu coração. É a presença de Jesus que faz com que você se torne, então, essa pessoa rica da graça do Senhor. Se nós temos algum valor, todos os nossos valores, eles não são por nossos merecimentos, mas são exclusivamente méritos de Jesus. Não é o pastor, não é a igreja que eu faço parte dela, não é a minha capacidade intelectual, não é o meu grau de conhecimento, não são os meus títulos acadêmicos, mas é a presença de Jesus em mim. Tudo vem de Jesus, os méritos são todos de Jesus, nada é nosso, tudo é dele. E isso só foi possível por causa de uma coisa muito importante, por causa da reconciliação com Jesus passando pela cruz. Só quando você chega na cruz, você passa ali pela cruz, você recebe a sua riqueza. A sua riqueza que vai estar no seu coração, ela não está na sua igreja, no título da igreja que você foi batizado ou faz parte dela. Ela está exatamente na cruz. Lá da cruz vem a riqueza para você. Lá da cruz vem Jesus. Lá da cruz vem o precioso sangue de Jesus que nos purifica dos nossos pecados. Lá da cruz emana toda a riqueza que agora, quando entra em nosso coração, nos faz então esse vaso de barro, mas dentro dele uma riqueza que o mundo não pode comprar. Por isso Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. A maior riqueza que nós temos é Jesus vivendo em nós. Somos tão preciosos aos olhos do Senhor, mas quando Jesus está presente em nós, antes disso somos apenas vasos de barro. Mas quando Jesus entra em nós, nós somos portadores da maior riqueza de todos os tempos. Sem reconciliação provida na cruz, seríamos apenas mais um pecador que merece o inferno. Mas por causa de Jesus nós temos a maior riqueza. Ah, meus irmãos, precisamos orar. Precisamos orar e buscar muito ao Senhor todos os dias para que Ele nos permita ser simplesmente um vaso de barro. Apenas um pote de barro, para que nele habite a riqueza de Jesus. Quando nós olhamos essa incapacidade humana, o extraordinário poder de Deus que se revela pela maravilhosa graça de Jesus, através desse tesouro inestimável do Evangelho, nós ficamos perplexos diante de tanta maravilha do Senhor na nossa vida. Precisamos entender, meus irmãos, que em tudo isto, em todas essas coisas, a glória pertence a Jesus. Tudo é de Jesus. Não é você, não sou eu, não é a Igreja Batista no Bairro Industrial ou a igreja que você faça parte dela. Não. Tudo pertence ao Senhor. Glória pertence ao Senhor. Tudo é dele, é para ele. E é isso que Paulo ensina nesse texto que nós lemos. Tem tanta coisa ali que a gente poderia falar, mas vamos conter por aqui. A gente pode conversar um pouco mais nos versículos anteriores. Mas eu quero que você pense nesta noite comigo sobre essa expressão de Paulo tão especial no versículo 7. Somos vasos de barro. O que valoriza esse barro é o que está dentro dele. Então, comece a viver hoje com Jesus. Expresse a sua vida com Jesus. Ame a Jesus de todo o coração. Lembre sempre, você é apenas um pote de barro. A autoridade do Evangelho não está em nós mesmos, mas está totalmente em Deus. E aí nós podemos então declarar, como Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 36, naquele cântico de exaltação
ao Senhor, que está ali em Romanos capítulo 11, quando Paulo diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por Jesus Cristo. Toda a glória seja dada a ele. Ele é Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o poder de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o poder de Deus que transforma a nossa vida, que nos transforma de objetos descartáveis para filhos de Deus, para filhos amados, para portadores da riqueza do poder do Evangelho. Por isso que os discípulos foram impactados na sua geração. Por isso que eles enfrentaram autoridades, por isso que muitos foram mandados para a morte, serviram de iluminação para as noites, seus corpos eram colocado fogo nele, eles eram incendiados para iluminar as cidades, porque eles não negavam quem era o rei. Quando questionados se César ou se Jesus era o rei, eles declaravam: Jesus é o rei, só ele é o Senhor. Mesmo que isso significasse a morte deles, mesmo que isso significasse ser jogado aos leões, ele dizia: Jesus é o Senhor. Porque eles entenderam a riqueza que eles tinham, entenderam que aquele vaso de barro um dia deixaria de existir, mas a riqueza que estava dentro deles, eles não perderiam nunca e estariam para sempre com o Senhor. Ah, meus queridos, que Deus te abençoe para que você viva essa riqueza do Evangelho, essa riqueza do poder de Deus. Senhor te abençoe para que você seja transformado, restaurado nesta noite, para que você seja uma pessoa não rica aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Deus, que você seja essa pessoa que as pessoas olham para você e veem a glória do Senhor resplandecida na sua face. Lembra de Estevão? Estevão, quando foi apedrejado, ele via o trono de Deus. E a oração de Estevão foi que Deus não imputasse aquele pecado sobre aquelas pessoas que o apedrejavam. Assim como Jesus fez depois na cruz. Mas Estevão, ele declara isso com a certeza, melhor corrigindo aqui, né? Que Jesus havia feito o que foi antes, né? Que Jesus fez antes. E Estevão então vai declarar aquilo que Jesus havia dito. Sabe por quê, meus queridos? Porque ele tinha convicção de quem Jesus era na sua vida. Ah, meus queridos, eu disse no início, nós vivemos hoje uma geração de pessoas que não conhecem o Jesus a que eles servem. Elas estão nas igrejas, mas não conhecem a Jesus, a quem elas foi dada a elas o privilégio de servir. E por isso, exatamente por isso, nós vivemos essa geração de cristãos tão fragilizados, tão fracos, uma geração de cristãos doentes espiritualmente, porque realmente a riqueza que eles têm dentro dele. Eu quero convidar você para que você possa receber Jesus nesta noite. Que a vida de Jesus seja verdade em você. Se você ainda não teve esse encontro com Jesus, que hoje você seja transformado e receba essa riqueza do Evangelho no seu coração. Se você já faz parte de uma igreja, você está frequentando, congrega em alguma igreja, mas você ainda não tem essa riqueza em você, é tempo de arrependimento, de voltar para o Senhor. Você já foi batizado, você é membro de igreja, já está ali reunindo, mas tem algo que dentro de você te leva a ser esse vaso fragilizado. Jesus quer entrar no seu coração e quer transformar a sua vida. Ele não quer que você seja esse vaso de barro descartado, mas Ele quer que você seja tão especial que Ele diz que aqueles que o recebem, Ele escreve o nome dessas pessoas no livro da vida do Cordeiro. Que o seu nome esteja ali registrado. Que você esteja ali para que no momento que Jesus chamar, você possa então estar com Ele também no reino celestial. Para isso, você precisa dessa riqueza agora. Viver Jesus agora, para que você esteja com Ele também no reino celestial. Que Ele te abençoe nesta noite. Que Ele te dê esse entendimento nesta noite. Que Ele te dê revelação do Senhor nesta noite. Assim como o Senhor Jesus revelou para Paulo essas grandiosas verdades para a nossa vida. Assim como o Senhor Jesus revelou para Paulo que ele precisaria
simplesmente confiar na graça do Senhor, que o Senhor te revele hoje aquilo que você precisa para se tornar essa pessoa especial aos olhos do Senhor. E viva com Jesus e seja vitorioso em Cristo Jesus todos os dias da sua vida. Que Ele possa te abençoar nesta noite, que Ele possa te dar essa plena percepção, esse pleno entendimento do Senhor através da sua palavra. Que o Senhor possa te fortalecer, meu querido, que você possa e durante a semana viver esta verdade, praticando tudo isto e sendo realmente esse vaso para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Feche os seus olhos, se você puder, aonde você estiver, se una a mim nesse momento de oração e vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor a vida dessas pessoas que estão aqui agora ouvindo a Tua palavra, aqueles que a ouvirão também mais tarde ainda pelas gravações, seja no Facebook, YouTube, que o Senhor possa permitir que a palavra do Senhor possa penetrar nesses corações, possa transformar as nossas vidas, que possamos, ó Deus, dar início a um novo tempo na nossa vida, ó Deus, de entendermos essa preciosidade do poder do Evangelho guardado em nós, esses vasos frágeis de barro, mas fortalecidos e ricos por causa da graça do Senhor. Então, Deus, faz morada agora em nosso coração, na morada no coração dessas pessoas que estão ouvindo, transforma essas vidas, Pai. Tira, ó Deus, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que mente e corpo sejam consagrados ao Senhor, para que cada um de nós possa viver esta riqueza a cada dia da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, visita agora essa pessoa que está conosco nesse momento, manifesta o Teu poder na casa dela, transforma esta vida pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, a quem nós oramos e a quem nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, eu vou tentar mais uma vez aqui para ver se a gente consegue incluir o Júnior aqui. Júnior não está conseguindo aqui. Eu aprovo aqui, mando para você e aí não chega para você, né? Nenhuma resposta. A mensagem está chegando para mim que não tem nenhuma resposta do convidado, como se você não estivesse recebendo o convite ou não está achando ele aí no seu Facebook. Vê se você acha ali mais um instantinho enquanto a gente faz aqui essas palavras para as pessoas aqui. Se você conseguir aí, a gente faz. Se não, nós vamos fazer presencialmente, né? Na próxima semana, mas vamos tentar ainda mais uma vez. Vê se você acha aí, faz daquela forma que você fez semana passada, vê aí se consegue. Se conseguir, se não conseguir, nós partimos aqui para o próximo encontro então, né? Vamos lá então, vamos lá até onde eu fui aqui. Muito bem, a Edna aqui também com a gente, saudando a todos. Edna Corgozinho, Edna, Deus abençoe. Vamos tentando aqui, né, Júnior? Irmão Denilson Marcelino, né? Nosso missionário da CME, graça e paz, meu querido, saudando a toda a igreja. O Gilmar Horta, Gilmar, que bom você por aqui. Cleide, Deus abençoe, Cleide, sua vida. Evaldo, tá? Deus abençoe a vida de todos vocês aí, que bom você estar aqui com a gente. O Denilson lembra que na igreja primitiva é assim que ela cresceu. A Sônia Barbosa, Maurício, Ana Luísa, o Arthur, Deus abençoe vocês. Denilson, palavra do Senhor, né? Que cada um possa entender esta palavra, né? Shirley, glória a Deus. Vamos lá. Shirley agradecendo a Deus, né? Pela palavra do Senhor para o nosso coração. Vamos começar a semana, né, Sueli, com essa riqueza no nosso coração, praticar, né? Denilson, Jonathan, Shirley, te peço misericórdia, nos fortaleça, para que possamos ficar firmes sempre no Senhor, né? Então são algumas
das mensagens que chegaram, que eu consegui acessá-las aqui. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Priscila Mol chegou aqui também. A Priscila é prima da Dininha, né? Tá aí, chegou aí. Deus abençoe sua vida. Bem, tem algumas pessoas aqui que eu não consegui descobrir quem são, né? Tá aqui nas imagens aqui, eu não consegui ainda descobrir quem são, mas tá bom. Meu Maria José Rodrigues está aí ligada com a gente também, né? Meu Maria José Rodrigues, que bênção, viu? Deus abençoe todos. Oi, Priscila. Boa noite para você também, tá? Deus abençoe sua casa também, tá? Toda a sua família. Júnior, não deu certo aí? Ainda não? Deixa eu só informar para os irmãos aqui. E essa semana nós estamos aí nos preparando, né, estamos preparando aí essa semana para fazermos a nossa primeira reunião presencial, né, depois desse tempo todo, quase 6 meses, né? Encaminhar aí através do grupo de WhatsApp da igreja a informação como fazer para participar. Infelizmente nós não podemos nosso espaço, são poucas pessoas, vai ser necessário inscrição para participar, você vai saber disso durante a semana e vamos ter, se Deus quiser, esse encontro é curto, de 50 minutos a 1 hora, bem, vamos usar todas as medidas de segurança para essa celebração da ceia também, e os lugares limitados, né? E como a reunião é curta também, acesso a banheiros e bebedouros não haverá, vai ser isolado a área ali, né? Então você tem que participar já sabendo, né, dessas dificuldades, né, que você vai ter ali para estar ali presente. Não vamos começar na hora certa, terminar no horário certo, porque nós precisamos preservar cada um. A gente tem acompanhado, né, que esse ainda não achar com referência ao vírus, ele continua ainda se espalhando, contaminando pessoas, né? Muita gente morrendo ainda por causa da contaminação, mesmo que tenha outras doenças, né? Mas foi chegado o vírus que provocou a morte, então tantas coisas mais, né, que estão acontecendo ainda relaxar com referência a isso, né? Então nós temos que usar todas as medidas de segurança, inclusive até mesmo nós mesmos, né, como líderes, né, precaução, né? O uso de máscaras vai ser obrigatório para todos, a higienização na entrada e tudo mais. A gente vai, né? Então que você possa se preparar para isso e quando nós abrimos lá pelo grupo do WhatsApp da igreja a inscrição participar, se você achar que pode participar dessa forma, então você participa, tá bom? E as pessoas que não puderem, nós teremos também a transmissão online, tá? Ao mesmo tempo que nós tivermos ali com a reunião presencial, nós estaremos transmitindo também, tá? Haverá também a transmissão e da mesma forma vamos ver quando que nós vamos poder, né, trazê-los. Vamos começar com as duas pessoas entre 12, né, abaixo de 65, né, para a gente poder então fazer isso. Opa, chegou aqui, o Júnior está chegando aqui, ó. A imagem ainda está indo um pouquinho tremendo, está melhorando aos pouquinhos. Tá me ouvindo aí, Júnior? Tô ouvindo. Ouvindo aí? Para mim chegou bem. Fala aí para nós. Só no final, tá vendo? Não te ouvi não. Só no final mesmo, tá vendo? Fala aí para nós, para ver se Oi. o som não está chegando aqui para mim não. Ei. E aí nós vamos encerrar com o Júnior, né? Se a gente conseguir aí o som dele. Para mim o som não está chegando não. Não sei se para vocês aí está chegando. Opa, pera aí, Júnior. Eu que estou fazendo uma nota aqui, porque o som não está chegando. Pera aí. Opa, aí é porque eu estava com o microfone conectado no celular. Por isso que eu não consegui te ouvir, tá bom? Então vamos lá, Júnior. Que bom que você chegou, tá? Deus abençoe a sua vida aí, tá? E vamos lá, vamos cantar umas canções aí e a gente
vai para o final, tá bom? Que bom que deu certo. Vamos lá, fica à vontade aí. Com você e eu continuo aqui, depois a gente dá o tchau para todo mundo, tá? O som tá saindo perfeito aí? Agora Débora tá. falou Foi uma tá. nota minha, viu? Tá corrigido aqui. Vai lá. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos de moleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor. Tu és olheiro, vaso novo, livra e transforma até que enfim tua vontade se cumpra. Aleluia. Tá ouvindo aí, pastor? Amém. Amém. Chegou bem, chegou. Chegou, vamos lá, fica à vontade. Oi, Cláudio Benício. Tô vendo o Claudio Claudinho lá Benício tá atrás aí. do Júnior. Lá. Amém. Ei, pô, tudo bem? Um abraço, pastor lá, filhão. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado, teu sangue apagou, uma nova vida me deu. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Em Cristo eu fui crucificado, morreu o velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou.
nova criação eu sou. Aleluia. Em Cristo nós somos nova criatura. Amém? Amém. Dá para mais uma, pastor? Deus abençoe, Júnior. Oi. Dá para mais uma? Vamos lá, então. Oi, Júnior. Eu vou mandar também no grupo de louvor da igreja protocolo para vocês que se vocês acham que aquele para assistir o culto é rigoroso, do pessoal do louvor ainda é mais rigoroso ainda, viu? E o pessoal vou mandar para eles em separado, né? Porque a gente tem que cuidar, até porque eles vão tocar, cantar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, com essas gotículas, né? Então a gente vai mandar para vocês também algumas recomendações, tá bom? Muito bem, Júnior. Bom que você veio, que chegou a tempo, né? E a gente conseguiu participar juntos desse Amém. momento. Né? Que Deus te abençoe, Júnior. Abençoe a Vanessa, todos aí da Ó, sua André casa, entrou tá? aí. Oi? Minha irmã André entrou aí. Minha irmã entrou aí, Andréia. André entrou. Sua irmã, Amém? eu vi aqui, Andréia Alves, né? Andréia, Deus abençoe, Andréia. A Débora entrou aqui também, já estava ali, né? Só que agora que ela se manifestou, né? Ela falando que o som estava bom. Ô, Débora, isso ali, o problema fui eu aqui, viu? Fui eu que dei uma nota aqui, viu? A Sônia também está me ajudando a lembrar aqui, né? Então tá, Andréia, o Júnior, né? Deus abençoe, Andréia. Muito bem. Vários irmãos manifestando aqui, né? Então tá, meus queridos. Nós vamos encerrar aqui, porque já está extenso, né? Então nós vamos encerrar com essa última canção que o Júnior vai cantar, e com ela nós vamos encerrar a transmissão. E esse vídeo estará publicado no Facebook e também será publicado no YouTube, no canal PR. Paulo César de Carvalho. Então, se você ainda não entrou no canal, entra lá e se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, deixe outras pessoas ouvir a palavra do Senhor. Na terça-feira, nós vamos continuar aquele ensino de terça-feira passada, sobre quem é Deus na visão de Naum. Então, do profeta Naum, muito bom, foi um tempo muito bom na terça-feira passada. Então, terça-feira estaremos juntos 19 horas para continuarmos aprendendo um pouco sobre isso. Grande abraço para todos, fiquem todos na paz, o Senhor Jesus. O Júnior vai cantar lá a última canção, e assim nós nos despedimos hoje, e em Deus, querendo Deus, no domingo vamos ver alguns, não todos, mas podemos ver alguns de vocês, né? Grande abraço para todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Júnior. Amém. O pastor teve uma mensagem que o pastor pregou há uns domingos atrás aí, né? Falando da nossa paz interior, da paz que vem de Deus. E o fato da gente ser cristão não nos anula da gente ter problemas, da gente viver coisas que trazem sofrimento, que desagrada a gente, né? Mas essa paz que Deus traz no coração da gente, essa paz que nos traz ânimo e nos dá força para seguir. Amém? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não, mas olhe seu amor. Não me diga que estás alegre sou. Não olhe circunstâncias, não, mas olhe seu amor. Não me diga que estás alegre sou. Ainda que a terra não floresça e que a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar
terra tremar, ele confia, não olha as circunstâncias, mas olha o seu amor. Não me guie por vistas, alegre sou. Não olha as circunstâncias, mas olha o seu amor. Não me guie por vistas, alegre sou. Aleluia. Não olhe as circunstâncias, mas olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, mas olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Amém. Nós possamos estar guiados na presença Amém. do Senhor. Nosso foco pode ser nele. Amém. Senhor. Amém. Amém. Grande abraço para todos.